Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, minhas amigas. É um prazer estar de volta aqui, depois de uma interrupção de algum período do nosso Papo Potiguar. Hoje eu estou com a presença aqui do meu colega Márcio Dias, meu companheiro, meu camarada de movimento sindical, para nós prestarmos uma homenagem. Antes de tudo, viva os 100 anos de Paulo Freire, esse patrono da educação, orgulho do Brasil e da ciência da educação. Eu queria neste programa fazer uma dedicatória especial ao meu querido companheiro Pinto Júnior, que é o nosso eterno presidente do Potiguar Notícias, e ao companheiro Jailson Moraes. E ao mesmo tempo me solidarizar e apoiar duas mulheres fantásticas que dão seguimento a trajetória de luta destas duas pessoas, destes dois companheiros. A dona Irandi e a Adelânia Dantas, a companheira Adelânia. Então, em nome delas, eu quero mandar o meu abraço, a minha saudação especial e dizer que nós estamos de volta, retomando, garantindo com o apoio do Sindipetro RN que a gente possa estar juntos nessa retomada e da Associação dos Geólogos do Rio Grande do Norte, a AGERN. Nós vamos estar juntos aqui semanalmente, conversando, sempre às terças-feiras, agora às 2h30 da tarde. Boa tarde, Márcio Dias, muito obrigado pela presença, companheiro. E já começo falando dos projetos do Sindipetro, do nosso querido Jailson Moraes, que você tão bem conheceu, trabalhou e sabe do quanto saudoso ele é para nós. Ok, boa tarde, Geraldão. Boa tarde aos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento. Eu quero também, Geraldo, me somar às justíssimas homenagens que você fez de forma muito feliz, né, quando abriu homenageando o Paulo Freire, homenageando o Pinto Júnior, né, e homenageando o Jailson, nosso companheiro de luta, que infelizmente, assim como o Pinto Júnior, veio a perecer em função da Covid-19. Como também você homenageia as pessoas que estão dando prosseguimento à luta desses heróis que não são anônimos, são de verdade heróis da vida, né? Então, fica aqui também a nossa somação às suas palavras, né, para que elas possam também alcançar nossos amigos e amigas que estão nos assistindo. Geraldão, o Sindipetro, ele tem procurado, mesmo com muitas dificuldades, levar adiante a sua missão. A sua missão como organizadora, entidade organizadora da luta dos trabalhadores, a sua missão do cotidiano, do dia a dia, né, dos acordos coletivos, da defesa da Petrobras, defesa do Brasil, enfim. Mas nós temos enfrentado muitas dificuldades, mas temos, com o pé no chão, temos mantido a nossa linha de atuação e, na medida do possível, também cumprindo com a nossa missão. Nós vamos aqui com o Papo Potiguar, ajudando nesse projeto importantíssimo. Quero parabenizar por essa iniciativa, né, que tem repercutido de forma significativa no meio sindical, na sociedade potiguar, que tem aí também seu espaço no mundo da internet. E temos projetos de comunicação, como o Café Sindical, que é um programa, todas as sextas-feiras nós realizamos. E temos, além dos nossos veículos, né, de mídia, né? Temos o Facebook, temos o Twitter, temos o Instagram, temos o YouTube, a TV Sindipetro, com a nossa equipe,
lá procurando dar o melhor de si, né? Sob o comando agora do nosso diretor de comunicação, Orildo Lima e Silva. A coordenação geral do Ives Corsino e todo o corpo, todo o conjunto da diretoria que ajuda nessa missão. Márcio, nós sabemos da visão que havia anteriormente, desde a fundação da Petrobras, de uma empresa integrada e de uma empresa presente no território brasileiro. Entre as muitas ações que a Petrobras fez, não só explorar petróleo, pagar royalty, pagar os nossos salários que nós gastávamos aqui sempre, construir escolas, construir teatros como em Mossoró, enfim, a obra que teve no Rio Grande do Norte. Uma delas foi o projeto Mova Brasil, que o nosso querido Jailson coordenou tão bem, e vários prefeitos. Eu quero mandar um abraço para o ex-prefeito Jadson Bezerra, lá de Afonso Bezerra, que sempre lembrava muito do Jailson, quando encontrava com a gente, pelo trabalho que ele desenvolveu na alfabetização de jovens e adultos com o Mova Brasil. Mas esse governo neoliberal, essa guinada pós-golpe na presidenta Dilma Rousseff, que pegou a Petrobras, monetizou, entregou ao capital estrangeiro, está continuando querendo entregar, e praticamente, se a gente for ver a quantidade de que ainda resta no Rio Grande do Norte, a Petrobras ela está batendo retirada do nosso estado. Como o sindicato vê o impacto que isso está causando e vai causar na sociedade, na economia do Rio Grande do Norte? Olha, Geraldão, a história mais recente da Petrobras, se você comparar, fizer um recorte aqui, o ano de 2010, por exemplo, a Petrobras, não vou falar o Brasil todo, vou puxar aqui para o nosso Rio Grande do Norte. Nós tínhamos, em 2009, a maior produção de petróleo em área terrestre. Nós chegamos a ultrapassar 100 mil barris de petróleo por dia, em 2009. Né? E aí foi o período que também surgiu o pré-sal, muita pressão naquela época para a Petrobras direcionar seus investimentos para as áreas do pré-sal, muita pressão política e muita pressão econômica. Os governos do São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, uniram forças para pressionar a direção da Petrobras para que ela canalizasse investimentos para aquela província petrolífera, por razões óbvias, né? A produção altíssima, e esses governos vislumbravam o quê? Aumento de royalties e, evidentemente, aumento da atividade econômica nos seus estados. Não tem problema, é justo isso. O problema foi que, quando a Petrobras tomou a decisão de direcionar-se para o pré-sal, ela foi fazendo exatamente o quê? Ela foi esvaziando suas atividades nos estados do Nordeste, nas áreas de terra, produtoras de petróleo, porque era simples, uma coisa injusta. O cara olhava para a produção da área terrestre e olhava para o pré-sal. Aí fazia uma comparação que não cabe. É importante isso que você está dizendo por causa dos custos, né? Não tem cabimento, né? Uhum. Você tem que olhar o pré-sal com um olhar e a produção de áreas terrestres com outro olhar. Mas não, fizeram isso e aí, o que aconteceu? Aí veio do Rio Grande do Norte, mesmo assim ainda mantendo um certo nível de investimento, mas a partir do golpe foi que a coisa complicou em 2016. Por isso que eu digo sempre que 2016 é o ano que não terminou. A partir do golpe, eles esvaziaram de vez as atividades da Petrobras. Privatização selvagem, aí foi no Brasil todo. Né? Colocaram refinarias à venda, campos de petróleo terrestres à venda, o pré-sal foi esquartejado, né? Porque eles diziam que não servia, a Petrobras não servia para a área terrestre. Mas, no final das contas, o golpe também se revelou o que eles almejavam, que a Petrobras não servia para o pré-sal. E 70% das áreas do pré-sal foram entregues às multinacionais. Quer dizer, no momento em que a gente descobriu
Uma oportunidade gigante. oportunidade do Brasil se inserir no cenário econômico mundial com altivez. Eles deram um golpe e entregaram. E entregaram tudo. Ora, E aqui no nosso Rio Grande do Norte, você que trabalhou em Aldo Rodrigues, no Vale do Açu, onde nós temos poços que estão desde 1980 dando 2 barrizinhos, 3 barrizinhos de petróleo por dia, mas estão lá, não é? exatamente. Esses foram entregues. E a iniciativa privada dizia para todo mundo que nós íamos transformar isso aqui no novo Texas. Como é o quadro que o sindicato está vendo isso nas áreas de produção, principalmente Mossoró, Alto do Rodrigues, Vale do Açu, Macau, ali Fazenda Pocinhos? Isso tem significado investimentos de pujança e empregos e retorno para a sociedade? Ou tem sido só selvagem mesmo de ir lá e extrair? Olha, Geraldo, inclusive em 86 eu fui trabalhar no Alto do Rodrigues, foi onde eu conheci nosso colega, nosso companheiro Jailson, né, numa greve memorável lá naquela área ainda. Era uma greve nacional, mas ele era delegado sindical na época. E Quero só te interromper e mandar um abraço para o meu amigo Marcão, está nos assistindo diretamente ao vivo. Um abraço lá em também para o Mossoró, Marcão, né? Marcão é um abraço aí para você. um valente, um guerreiro. Olha só, Geraldo, com essa situação toda, o que é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos 2.800 trabalhadores próprios, isso em 2010, e nós tínhamos 15 mil terceirizados diretos, principalmente na área de Mossoró, e nós tínhamos algo em torno de 50 a 60 mil trabalhadores terceirizados indiretos. O nível de investimento era passando de R$1 bilhão por ano. Então, com isso, a gente tinha uma situação em que a atividade econômica no Rio Grande do Norte era muito elevada, tanto do ponto de vista da cadeia produtiva, como do ponto de vista tributário, e também do ponto de vista dos royalties de petróleo para os municípios produtores, para o Estado e para os municípios não produtores, que também recebiam uma parcela bem menor, mas também recebiam. Mas nós tínhamos também royalties, e tem ainda até hoje, né? Mas era um nível mais elevado de royalties para os proprietários produtores de terras produtoras de petróleo. Isso aí foi. Com esse processo de privatização, nós temos aí, observando algumas questões, né? Nós não temos nada contra a empresa A, nem B, nem C. Agora, é óbvio que você tem que comparar. A Petrobras, ela tinha um nível de investimento que era de forma alargada. Ela abarcava a cadeia, ela formava uma cadeia produtiva, com diversos setores. Construção civil, metalurgia, hotelaria, né? Você tinha a parte de prospecção, ou seja, eram uma quantidade de contratos e de investimentos que, para você ter uma ideia, Geraldo, e amigos que estão nos assistindo, naquela época, uma cidade como Mossoró investia mais de R$1 milhão por dia, 500 milhões de reais por ano. Olha, veja bem, a Petrobras investia 500 milhões por ano, mais de R$1 milhão por dia. E você tinha, então, aquelas empresas todas no entorno da Petrobras, que também tinha a elevação da sua atividade econômica. Aí, depois dessa atividade, nós estamos vendo que Mossoró caiu. Exatamente, porque você vai comparar a atividade econômica das empresas que estão adquirindo esses campos, ela não tem a mesma magnitude da Petrobras. E a soma delas também não tem, porque eles diziam que ia esquartejar e a soma ia ser a mesma coisa. A renda, o salário dos trabalhadores diminuíram significativamente, a quantidade de empregos também diminui, aumenta o estresse, literalmente o estresse de esticar a corda sobre o trabalhador, e as doenças aumentam. Sim, aumenta. Os acidentes. Olha só. O nível de renda hoje, mais ou menos média aí, é de R$1.300, R$1.400, quando você tinha, naquele período, R$2.500, R$3.500. Ou seja, os municípios recebiam um volume de recursos através do consumo, através dos impostos, etc.,
que colocava esses municípios, numa situação, vamos dizer assim, de elevada atividade econômica. Ocorre que essas empresas que estão chegando, elas têm toda uma lógica diferente. É tudo muito reduzido. O salário é reduzido, o investimento em logística é reduzido, o investimento na produção é reduzido. Segurança. Tudo. Absolutamente tudo. Por quê? Porque tem uma outra lógica. Agora, isso tudo poderia acontecer o seguinte: a Petrobras poderia e pode permanecer como principal empresa investidora da região e ela sim poderia ter contratos com essas empresas para fazer uma somação de esforços no desenvolvimento regional. Mas nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo uma situação cada vez mais. E que se agravou ainda mais para os trabalhadores, com o golpe, por quê? Porque veio a lei da terceirização selvagem, veio a tal reforma trabalhista que não reformou nada, na verdade, destruiu os direitos dos trabalhadores, acabou com tudo, uma situação de completa precarização. Então, aí, essas comparações são necessárias. E se você pegar o conjunto de tudo isso, aí você vai ver toda essa problemática em torno do preço dos combustíveis e você vai também, inclusive, o gás de cozinha, que ontem teve mais um aumento. Não teve nenhum reajuste de ICMS. Não, isso é uma tem piada. 4 semanas, né? Piada. Deixa eu te fazer uma pergunta, Márcio. A ação sindical que nós tivemos, eu fui dirigente sindical, companheiro seu, no Sindipetro. A ação sindical nossa, numa empresa como a Petrobras, haviam terceirizadas, mas elas sempre reverenciavam, como você disse, em torno da empresa mãe, que era a Petrobras. Com o esquartejamento, como é a ação que o sindicato está tendo? 2 perguntas para você. E a outra, o papel do sindicato de poder, na medida em que a empresa que nos educava era a própria Petrobras, né, que incentivava que o trabalhador estudasse, que incentivava, havia um projeto dentro da própria Petrobras de alfabetização antes do MOVA, depois com o MOVA. Como é que o sindicato está fazendo na sua ação sindical? Eu sei que tem gente nova na diretoria do Sindipetro, que eu fico sempre acompanhando. Como é que o sindicato está indo para esses trabalhadores, esses novos petroleiros, que nem sempre são novos na idade, mas são novos na atividade? Olha, Geraldo, nós tínhamos já há muito tempo atrás uma dinâmica de organização das empresas do chamado setor privado, né? Essa dinâmica consistia em quê? Na organização, na feitura, na busca do acordo coletivo de trabalho, na inspeção sindical nos locais de trabalho, uma série de coisas que, então, nós tínhamos, naquela época, algo em torno de 23, 20, 25 empresas do setor privado, cujos trabalhadores eram filiados ao Sindipetro, né? E tínhamos também Petrobras, Transpetro e etc. Hoje, como é que está a realidade? Hoje nós temos aí algo em torno de 700 trabalhadores próprios da Petrobras, entre Petrobras e Transpetro, né? Que nós continuamos fazendo o quê? Acordo coletivo de trabalho, procurando ver as condições de trabalho, segurança, saúde, educação, esse negócio todo aí. E isso continua. O setor privado, ele teve, então, agora uma outra situação. O Sindipetro teve que redirecionar sua estratégia para ampliar o nível de sindicalização, mas dentro de um ambiente muito adverso, de precarização, de ausência de direito. A legislação, você sabe, todos que estão nos assistindo sabem também, que a legislação foi completamente dilacerada pelo golpe, com a tal reforma trabalhista, a lei da terceirização selvagem. Isso tudo cria muita dificuldade para o Sindipetro. Mas nós sindicalistas, nós procuramos atuar dentro da realidade. E dentro dessa realidade, nós estamos conseguindo ampliar o nível de sindicalização junto aos empregados próprios, junto ao setor privado e também com o setor aposentados e pensionistas, e aposentadas também. Então, hoje, nós temos que pese todas essas dificuldades,
Mas nós estamos conseguindo implementar um ritmo de organização que tem nos dado resultados políticos importantes no nível de organização dos trabalhadores ativos e aposentados. Falar em aposentados, quero mandar um abraço ao meu amigo Dedé Araújo. Ah, Dedé. Ela Quem puxa, quem é o tá diretor à frente, do setor né? de aposentado e pensionista. E mandar um abraço para o meu amigo Alfredo Neves. O Alfredo me falou que o sindicato vai estar recentemente vai proximamente lançar uma revista eletrônica, né? Quais são as outras ações que o sindicato tem feito? Né? O sindicato tem feito. Nós temos o Café Sindical, tem o Pedro Lúcio, que de vez em quando faz uma reunião na internet, né? Nesse quadro de pandemia tem sido bastante orientador. Os debates que Dedé tem propiciado com os aposentados, desde já, Dedé, você vem com um Papo Potiguar só sobre aposentado. Que mais, Márcio, o sindicato tem ofertado? Tem umas novidades que o Ives tinha me falado recentemente de contratação de uma assistente social que pudesse, nesse clima de coronavírus. Como é que o sindicato... Nós, veja bem, assim, na parte da cultura, como você iniciou, o Alfredo é o nosso diretor de cultura, nós tivemos já uma pequena reunião sobre esse tema. Nós temos uma perspectiva de ter uma espécie de uma mini bienal. Eu dizia assim uma jornada cultural, né, que nós estamos vendo, existe um esboço de um projeto que eu fiz isso há muito tempo atrás, eu apresentei para o Alfredo, que como diretor da pasta, para a diretoria, e nós estamos trabalhando nisso também. A questão da assistência social é o quê? A Petrobras e a Petros abandonaram os trabalhadores, os aposentados e pensionistas, né? Você sabe que é tudo na base do call center, é robô, é não sei o quê. E aí nós percebemos lá nesses abusivos, né, coisas realmente muito tirânicas. E aí nós tivemos que, inclusive, entrarmos na justiça, nós fomos exitosos nisso, mas nós contratamos uma assistente social que é para justamente ela acolher essas demandas e dar os encaminhamentos, tanto junto à PETS como junto à MS. E tem dado muito resultado. As pessoas têm procurado o sindicato com suas demandas, nós fazemos a checagem de descontos, nós fazemos a checagem dos atendimentos, dos valores que estão sendo cobrados, e nós entramos em contato com a Petros, com a MS, para fazer, quando é o caso, as devidas reparações. Instituímos para isso um sistema de plantão em Mossoró, né, cujo Marcão está nos assistindo, é um dos plantonistas que tira lá em Mossoró, juntamente com Carlos Henrique, que são aposentados, tem o Rildo, tem o Campina, o Aldo, enfim, vários colegas aposentados lá em Mossoró, que dão essa atenção lá de terça até quinta-feira, no atendimento das 9 às 14 horas. Então, isso foi mais uma, Geraldo, mais uma demanda que nós sentimos a necessidade de aprimorarmos, né? E tem dado resultados positivos, e a nossa meta é procurar melhorar ainda mais esse atendimento. Dois boa tarde aqui. Produção e arte fotográfica, muito obrigado por estar assistindo. E o Chico Zé, nosso querido Chico Zé, que está lá no Porto, lá em Portugal, nos assistindo diretamente. Chico Zé agora é cidadão português, só vive por lá, tomando um bom vinho. Pois é, rapaz, o Chico Zé, um abraço para ele. Conseguiu viajar antes dos cortes e do euro a R$7, né? Então aí ainda está por lá. Difícil vai ser ele voltar e depois... Como diz o meu amigo João Carlos, escapou fedendo. Então, fora a ação sindical, eu tenho uma proposta, Márcio, que depois quero discutir com você e com a diretoria, de um novo papel, o Márcio Postman falava isso, do novo papel do sindicato, com o sindicato educador, o sindicato como orientador da categoria, não só da categoria petroleira, mas no caso dos petroleiros de toda a sociedade. É necessário que o sindicato faça, dentro de todas essas ações, uma coordenação, eu sei que vocês dos explorados, daqueles a que Paulo Freire dedicou a sua vida com a pedagogia do oprimido.
A ação sindical nesse momento, em relação ao momento que o país está passando, pandemia, a ação sindical não só para dentro da categoria, mas para fora na sociedade. Quais são as principais bandeiras que o Sindipetro tem colocado para a sociedade e como você vê essa quadra difícil? Quem quiser mandar alguma pergunta, Jailson Moraes presente. Obrigado, meu amigo Orildo, né? Jailson sempre presente entre nós. A ação sindical, como o peão gostava de dizer, o que é que o peão está fazendo, né? O Jailson chamava todo mundo de peão. Jailson, ele sempre tinha uma frase no final, dizia, nós até vamos inaugurar uma placa em homenagem a ele, né? Uhum. E essa placa, ela inclusive eu quero até ver se eu mostro aqui. Ele sempre tem aqui. Será que você consegue dar uma chamada aí para... Deu um zoom, tá bom, já dá. Deu certo. Deu certo, né? E aí ele sempre, ele tinha sempre no finalzinho, ele dizia, que ele, nas nossas conversas, ele dizia sempre o seguinte, valeu, peão. Ele gostava de dizer isso, né? Enfim, Geraldo, é o seguinte, o Sindipetro, a nossa diretoria, nós temos uma concepção sindical de esquerda, né? Nós temos no marxismo o nosso instrumento de análise da realidade concreta e nós procuramos direcionar nossas ações com base na leitura que nós realizamos da conjuntura, a leitura coletiva e a diretoria, portanto, ela, ao fazer essa leitura da política, da economia, ela traça a sua dinâmica de ação. Pronto, então nós somos de esquerda, né, de esquerda. Nós não somos um sindicalismo com a concepção de direita, que é outra linha de ação. E nós, nessa quadra que nós estamos vivendo, desculpa aí, nós temos a nossa, vamos dizer assim, a nossa consigna, as nossas consignas, ela pode ser resumida em algumas poucas palavras. É a defesa do Brasil, a defesa da Petrobras, a defesa da Petros, a defesa dos trabalhadores, portanto, e é também a defesa, a luta pelo fora Bolsonaro, né? E não fazemos isso por diletantismo, não é porque a gente não goste dele ou questão pessoal. Não. Bom, infelizmente, hoje nós passamos mais uma vergonha mundial na ONU, desde essa semana, foi a semana toda de vergonha, né? Um presidente completamente perdido. Acho que ele está precisando, sim, de uma camisa de força para realmente ele ter que ser internado. Porque não tem a menor condição de um presidente da República se portar da forma como Jair Bolsonaro se porta. E tanto do ponto de vista das coisas mais simples, das grandes questões nem se fala, porque ele não consegue alcançar, ele não consegue enxergar a dimensão do que seja o mundo, os problemas que o mundo enfrenta e, consequentemente, os problemas que o nosso país enfrenta. Desde os problemas que o Brasil enfrenta, que estão relacionados às questões mundiais, como os nossos problemas internos, os nossos problemas mais simples, o combate ao desmatamento, aos incendiários, o combate à xenofobia, o combate ao racismo, o combate ao feminicídio, o combate às drogas. Aqui nós estamos num país completamente enlouquecido. E o nosso repúdio, aquela coisa absurda que aconteceu lá no Alto Oeste, do cara amarrar o rapaz, porque como o rapaz é que alguém faz aquilo, Geraldo? Porque se enxerga, né, foi devidamente incentivado pelas palavras do Jair Bolsonaro e desse governo, que sempre incentivou o ódio, as pessoas contra as pessoas. É um presidente que não une o país, ao contrário, só provoca a desordem, a balbúrdia, a desagregação. Nós temos essa consigna. Então, para que o Brasil possa ser resgatado, para que o Brasil possa retomar um caminho num rumo civilizacional, ele precisa mudar esse governo. Ele precisa de um presidente que una o país,
um presidente que tenha nas suas prerrogativas, principalmente a defesa do ser humano, a defesa do ser humano. Eu não vou aqui nem falar do ponto de vista de classe, da classe trabalhadora, da classe essa, da classe aquela. Eu vou falar a defesa do ser humano. Mas isso nós não vemos. Infelizmente, o que é que nós estamos vendo é esse festival, né, como se o Brasil tivesse sido tomado por uma maldição política, que nós nos perguntamos o porquê disso tudo. Olha quem está presente. A querida Ana Clara, Clarinha, filha do Jailson. Um beijo, Ana Clara. Estamos juntos, homenageando seu pai. Márcio, um ping-pong rápido. Frente ampla ou frente classista para a eleição do ano que vem? Frente ampla, isso não tem nem o que pensar. Nós precisamos de todos os segmentos interessados em resgatar o nosso país. Aí desde a extrema esquerda, inclusive pessoas da direita, que não concordam com esse desacerto que o nosso país está sendo conduzido. Da centro-direita, do centro, da esquerda, da centro-esquerda, das pessoas que não têm identidade com ideologia nenhuma, não querem, mas são pessoas que querem o bem do Brasil de verdade. Pessoas que, enfim, dos religiosos, que verdadeiramente têm, né, a concepção cristã de verdade. Não pode ser de mentira, né? Não pode ficar aí dizendo que é cristão e adorando Satanás. Não tem. Fátima Bezerra se elege? Acredito que sim. Tem todas as condições de se reeleger, né? Aliás, parabéns à governadora pela homenagem a Paulo Freire. Ela é muito equilibrada, né? Uma pessoa muito sensata, tem conduzido o Estado com os pés no chão, não tem, né, sem radicalismo, com A, com B ou com C. É uma pessoa que respeita todos os segmentos, inclusive respeita a oposição, né? Isso é importante. Então, a professora Fátima faz jus ao que ela é uma professora. E ela, como tal, tem se portado e tem colocado o Rio Grande do Norte, assim, numa situação, mesmo com todas essas dificuldades. Mas nunca vi a governadora reclamando disso, daquilo outro, não. Eu vi sempre a governadora trabalhando, colocou as finanças do sindicato, do nosso Estado em dias. Ela é uma pessoa que está aí mostrando o resultado, pagando salário atrasado, atraído investimentos, tem feito na minha opinião, né? Na minha opinião, ela tem feito um governo pé no chão, centrado dentro daquilo que o povo do Rio Grande do Norte, eu digo povo em todos os segmentos, viu? Uhum. Esperava e espera dela. Eu acho que ela tem, sim, condições de ser reeleita. Nossa categoria já teve parlamentares e foi decisiva em várias eleições. Teve Jorge Câmara, né, nosso orgulho, Olegário Passos já foi vereador, já tivemos o Luiz Carlos Petroleiro, já exerceu, tivemos importância na eleição da Isolda lá em Mossoró. E para o ano que vem, como você vê nos partidos de esquerda, no conjunto da nossa categoria, os petroleiros vão apresentar 1 ou 2 nomes para a sociedade para fazer a disputa do voto proporcional, já que o voto majoritário deve ser Fátima. Espero que a gente renove a parceria com o companheiro Antenor de vice, com o Jean Paul de senador. Como é que você vê na proporcional os petroleiros? Tem condições da gente ter algum nome que desponte, que a categoria possa abraçar e se empolgar e de repente a gente chegar à eleição parlamentar? Pela tradição e apesar de tudo, pelo significado da categoria econômica, que ainda é para o Rio Grande do Norte o setor petróleo, eu acredito, Geraldo, que tem condições e tem respaldo histórico para ter essas candidaturas, né? Você mesmo, já foi candidato várias vezes, não sei se você vai pretender ser novamente candidato. Já passou a minha fase. Mas você poderia ser um candidato. E entre tantas pessoas, né, que poderão ser, nós temos nomes que podem sim representar a categoria. O nosso coordenador, o Ives Coutinho, o Ives tem o Ives, tem o Pedro Lúcio, lá em Mossoró, né? Tem vários, né? Tem vários. Né? O próprio George, que já foi vereador várias vezes.
Então, assim, Geraldo, há um desafio, né? Independente de ser de categoria A, B, C ou D, mas há um desafio imenso para o povo brasileiro, que é resgatar o nosso país. E não se resgata o nosso país com belas palavras. Tem que ser através da luta política, com um programa, com uma plataforma coerente, com uma plataforma que enxergue o nosso país de forma ampla. Você não pode querer resgatar o Brasil apenas olhando para um segmento, que é isso que está funcionando. Só se olha para agronegócio e o povo. E para os banqueiros, né? Os banqueiros. De todo jeito. E o povo. E os pequenos e os médios empresários, os trabalhadores, as trabalhadoras, a agricultura familiar, o homem do campo, o empresariado. Eu acredito, não vejo que todos os empresários estejam, não estão. Acho muito pelo contrário. Já enxergaram muito bem que com esse desgoverno que aí está, com essa linha que está sendo conduzida aí pelo Bolsonaro, ela vai cada vez mais levar o nosso país ao abismo. Né? Então, o próprio segmento militar, eu acho que nas forças militares, o Jair Bolsonaro seja uma unanimidade. Fracassou aquela tentativa de golpe. O pessoal já caiu fora, né? Já caiu fora porque, Geraldão, ele humilhou as Forças Armadas. Colocou um bocado de carro, tanque lá, saindo fumaça por tudo que é lado, vazando óleo. Uma vergonha mundial. Então, o pessoal já viu que dali não vai ter nada, né? Precisamos de um projeto de nação, um projeto nacional de desenvolvimento, que alavanque o nosso país num sentido de cada vez mais se inserir no contexto mundial de forma altiva, de forma soberana, respeitando todos os países, todos os povos, mas traçando o seu próprio caminho enquanto nação, enquanto país, para ter, sim, a busca da melhoria das condições de vida do povo brasileiro. É isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo aí as ruas apinhadas de pessoas abandonadas, né? Pessoas que não têm para onde ir, pedintes, pedindo isso, pedindo aquilo, gente mostrando em cartazes: estou passando fome. Olha, esse é o cartaz que mais se vê por aí. Estou passando fome com minha família, não tenho dinheiro nem para comer uma bolacha. Isso nós estamos vendo aí. Isso, Geraldo, nós fazia muito tempo que nós não víamos, né? Tinha aqui e acolá uma coisa, mas agora tornou-se uma coisa, assim, uma verdadeira multidão de pessoas abandonadas. Queria agradecer o meu querido Itapuã, que está ali, que é a nossa retaguarda técnica aqui. Itapuã me fez um favor, ele juntou tudo para terça-feira e agora eu tenho ainda hoje... eu faço um debate, Márcio, todas as terças às 19 horas, sobre o programa para o Brasil. E hoje é sobre soberania nacional, um tema que você que é militante do PCdoB, além do militante sindical, o PCdoB tem muita tradição, né, na esquerda brasileira de defender. Como você vê a entrega da Petrobras, como é que você vê que nós vamos poder, eu não estou olhando só para o passado, para o diagnóstico, para frente, como nós vamos resgatar de novo essa vontade do povo ser brasileiro e do Brasil poder ser, não aquele país que vive dobrado aos grandes países do mundo, que o Brasil também é grande, mas sim um país altivo, um país que tenha a soberania. Olha, Geraldo, eu vou aqui começar pelas coisas mais, vamos dizer assim, idealistas, né? Primeiro você tem que extirpar do seu coração, quem sente isso, eu não sinto, mas quem sente precisa extirpar do seu coração esse ódio que Bolsonaro plantou nas pessoas. As pessoas estão com raiva umas das outras. É um ódio sem fim. Então, primeiro, abandone isso, saia disso, tire isso do seu coração, né? Procure gostar do ser humano, das pessoas, da natureza, dos animais. Você precisa gostar do seu país. Então, esse é um passo importante. Agora, objetivamente, nós precisamos das forças políticas que tenham uma plataforma e que tenham experiência comprovada do que já fizeram pelo nosso país e pelo nosso povo. Ora,
eu não vou aqui falar mal de ninguém. Agora, uma coisa é certa. Nesse país, o povo, os trabalhadores, os pobres, os mais humildes, só tiveram oportunidade quando a esquerda foi governo. Quando, liderados pelo Partido dos Trabalhadores, a esquerda chegou ao governo, a esquerda promoveu inúmeros programas sociais, construiu universidades, construiu escolas técnicas, foram gerados mais de 20 milhões de empregos, a renda do trabalhador melhorou, o salário mínimo melhorou, as condições de segurança alimentar melhoraram sobremaneira. Nós tivemos a oportunidade, Geraldo, de ver um outro país respeitado mundialmente, sendo referência para N países, inclusive para os Estados Unidos, que enxergou na nossa forma de ação na saúde pública, o SUS, né? O Barack Obama tirou como exemplo o SUS para implantar o Obama, chamado Obamacare, lá nos Estados Unidos. Nós tivemos todo um ciclo de desenvolvimento, onde até o Nordeste fabricava navios, aqui no Pernambuco. Aqui no Rio Grande do Norte, nós vimos o que foi todo aquele ciclo de desenvolvimento com a Petrobras. Então, Geraldo, eu diria, não precisa achar que nós vamos fazer coisas mirabolantes. Nós temos exemplos na história que, com programas sociais, com investimentos adequados, nas cadeias produtivas adequadas, nós podemos sim dar uma dimensão diferenciada de desenvolvimento para o nosso Brasil e, consequentemente, de melhoria das condições de vida do povo, de melhoria das condições de vida. E, olha, volto aqui a dizer, não foram apenas os pobres, os mais humildes, que tiveram melhorias. Todos tiveram. Todos tiveram, inclusive ricos. Então, companheiros, nós vamos chegando ao nosso final, Márcio. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez ao Sindipetro. Esse espaço está aberto não só a qualquer diretor do sindicato, a temas relacionados com a Petrobras, com energia, com desenvolvimento, com soberania. Nós temos lado, né? Sempre foi esse o comportamento da gente. Mais uma vez, Jailson Moraes presente, e agora e sempre. Sexta-feira estamos lá no Café Sindical, né, às 7 da manhã. Acompanhe a TV Sindipetro, certo? Nós estamos juntos. Muito obrigado. Faça as suas considerações, suas saudações finais. Não, Geraldo, eu também aqui só para agradecer a diretoria do Sindipetro, né? Na pessoa do nosso coordenador Ives, na pessoa também do nosso diretor de comunicação, Aurildo Lima, que tem... É o nosso próximo entrevistado na próxima terça. Tem feito um grande trabalho, tem realmente com compromisso, com convicção, com determinação. Enfim, aos funcionários do sindicato, às assessorias, a categoria petroleira, que eu sempre faço questão de agradecer. E aqui a você, Geraldo, também por estar aqui também nos dando essa oportunidade, né, de mostrarmos um pouco da nossa visão sindical, da nossa visão de mundo, da nossa visão de Brasil, daquilo que, no nosso entendimento, pode ser um caminho a ser trilhado para que nós possamos sair dessa situação de abandono político e social, econômico, cultural e ambiental que nós estamos vivendo. Vamos em frente, né? Ok, meus queridos companheiros, um abraço, até a próxima terça-feira com Aurildo Lima. Jailson Moraes presente. Valeu, peão!